Você pode descobrir que a sua empresa não está tão preparada para a NR01 justamente no pior momento possível. Como assim? Quando alguém vier te pedir as evidências. Porque aplicar uma avaliação psicossocial não é a mesma coisa que demonstrar a gestão dos riscos psicossociais, entende? E é essa confusão que a gente da Mapa HDS vê acontecer com muita frequência. Muitas empresas acreditam que estão protegidas porque aplicaram questionários, porque geraram relatórios e porque atualizaram os documentos. Mas o próprio Ministério do Trabalho e do Emprego já deixou claro que a gestão dos riscos psicossociais, ela vai envolver muito mais do que isso, né? Ela envolve uma identificação, avaliação dos riscos, as medidas preventivas, além do acompanhamento contínuo também. Então, hoje eu vou te mostrar os 3 erros que mais fazem as empresas acreditarem que estão adequadas, quando na prática ainda possuem pontos bastante vulneráveis. E o terceiro erro é justamente o mais comum. Vem comigo? Bom, antes de mais nada, o que o fiscal realmente está procurando, né? Quando a gente está falando em fiscalização, muita gente pensa imediatamente no questionário. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, imagina que a sua empresa identificou sinais importantes de estresse e sobrecarga dentro de uma equipe. Beleza. A pergunta mais importante não vai ser se vocês aplicaram uma avaliação. A pergunta vai ser: o que vocês fizeram depois que descobriram isso, né? Porque é justamente aqui que muitas empresas começam a ter dificuldade, porque elas possuem as informações, mas elas não possuem as evidências. Então vamos para o primeiro erro, né? Você tem relatórios, mas não tem evidências. Esse é o erro número 1. E eu vou te fazer mais uma pergunta. Se aplicar um questionário fosse suficiente para demonstrar uma gestão de riscos psicossociais, por que a gente continua vendo empresas enfrentando afastamentos, burnout, absenteísmo e turnover mesmo depois de realizarem avaliações psicossociais? Porque identificar um problema não é a mesma coisa que gerenciar um problema. É simples, né? Mas essa também, às vezes, é a maior confusão que existe hoje, né? Uma coisa que a gente observa aqui na Mapa constantemente, né, quando a gente analisa os dados de empresas e de diferentes segmentos, é que a dificuldade raramente ela está na coleta das informações em si. A dificuldade está em transformar essas informações em decisões mesmo, né, em trazer evidência sobre isso. E é justamente por isso que muitas organizações, elas até possuem diagnósticos, né, mas não possuem uma gestão. O diagnóstico, ele vai mostrar para a empresa, né, onde que estão os problemas, mas a gestão ela só vai começar quando os dados passam a fazer parte na orientação das decisões mesmo. E é aqui também que existe uma diferença importante, né, entre um questionário isolado que você pode aplicar e um inventário mais completo, um inventário psicossocial que é mais estruturado. O papel de um inventário como esse não é apenas coletar as respostas, né? Ele tem a função também de transformar o comportamento humano em indicadores que são gerenciais, indicadores que vão ajudar o RH, a saúde e a segurança do trabalho, a liderança, a entender quais que são os grupos mais expostos ao risco, né? Quais fatores que exigem maior atenção, quais riscos eles precisam ser priorizados, né? Onde que a empresa precisa agir primeiro. E qual que é o erro número 2? O plano de ação existe só no papel. Então vamos imaginar que os riscos foram identificados. Perfeito. Mas quando alguém pergunta qual foi o plano de ação? E começam respostas do tipo assim: nós conversamos com os gestores, nós orientamos as lideranças, nós estamos acompanhando isso aqui, né? Mas beleza, onde que isso está registrado? Quem que ficou responsável por isso? Qual que era o prazo, né? Como que a execução foi acompanhada? Então esse é um erro extremamente comum, porque a gestão não é só agir, né? Ela é conseguir, na verdade, demonstrar essa ação. Então, assim, muitas empresas travam nesse tipo de erro,
Porque os dados eles ficam presos em relatórios, mas eles não se transformam em planos de ação que sejam rastreáveis, né? Por isso que é importante, né, ter uma ferramenta de gestão que precisa ir além do diagnóstico em si. Ela precisa, de fato, conectar os riscos, conectar as ações, conectar quem são as pessoas responsáveis e o acompanhamento também. E existe também o terceiro erro. E esse terceiro erro costuma ser o mais perigoso, porque ele acontece justamente depois que a empresa já investiu o tempo dela, o esforço dela e o dinheiro para resolver os dois primeiros que a gente acabou de falar. Qual que é esse erro? E o erro 3 é quando você não consegue provar que melhorou. Então vamos imaginar que a sua empresa identificou os riscos psicossociais, ela criou as ações, ela executou as ações, beleza, ótimo. E aí vem um questionamento. Como que você sabe que essas ações funcionaram? O nível de estresse diminuiu, né? Aquela percepção da equipe melhorou, né? Os indicadores evoluíram. Então, sem um acompanhamento, ninguém consegue responder a isso, né? E é exatamente por isso que o monitoramento ele possui tanto peso quanto ele possui. Porque a gestão, ela não é como se fosse uma fotografia, né? Ela é um processo que precisa de continuidade. Então, uma avaliação isolada, ela vai mostrar um momento ali da empresa. Uma gestão de verdade, né? Ela consegue mostrar essa evolução. E é por isso que muitas empresas falham. E agora eu quero falar com quem ocupa uma posição de liderança dentro da empresa, porque esse assunto ele vai muito além de fiscalização. Recentemente, um levantamento com dados oficiais do INSS mostrou mais de 393 mil afastamentos relacionados à saúde mental em um único ano. Esse impacto também ultrapassou 954 milhões. E esses números, eles mostram apenas casos que chegaram a afastamento. Só que antes disso, existiu um caminho inteiro também de queda de produtividade, de absenteísmo, de perda de engajamento, né, de aumento de turnover, de desgaste das lideranças. É por isso que os riscos psicossociais, eles não são apenas uma obrigação regulatória mesmo, eles são parte ali do negócio. E grandes empresas já entenderam isso, né? Eu já falei disso em outros vídeos, né? Elas não trabalham com percepção, elas trabalham com indicadores, porque são os indicadores que permitem agir antes que o problema ele vire um custo. Quer ver como essa diferença aparece na prática? Eu vou colocar aqui na tela o nosso inventário psicossocial da Mapa HDS. Com ele, né? Vamos imaginar aqui que uma empresa acabou de concluir uma avaliação com a gente, né? Então, com o inventário psicossocial, em poucos segundos eu consigo identificar quais áreas estão acima da média da organização. Eu consigo visualizar também quais fatores estão contribuindo para esse resultado, né? O nosso inventário, ele gera gráficos sobre isso. Eu consigo entender quais grupos merecem uma atenção prioritária também, por exemplo. Além disso, eu também consigo acompanhar a evolução dos indicadores ao longo do tempo. Então, perceba uma coisa importante que eu vou falar agora. Eu não estou olhando apenas para respostas, né? Eu estou olhando aqui para indicadores mesmo. E é isso que permite transformar uma avaliação em uma gestão concreta, né? Então a conversa, a partir disso, ela passa a deixar de ser que a gente aplica só um questionário para nós termos evidências para tomar decisões, entendeu? Essa é a grande diferença. Bom, se você lembrar só de uma frase desse vídeo, eu quero que você se lembre da seguinte frase: o questionário, ele não é gestão. O relatório, ele não é gestão. A gestão é você conseguir provar que você identificou o risco, que você agiu sobre ele e que você acompanhou os resultados. As empresas maiores, igual eu falei, elas não gerenciam riscos com opinião nem com achismo. Elas vão gerenciar riscos com evidências, tá bom? Então agora eu quero saber, qual desses 3 erros você mais vê acontecer nas empresas hoje em dia? Me conta aqui nos comentários. E se você quer também entender se a sua empresa já possui as evidências necessárias para demonstrar a gestão dos riscos psicossociais, eu também vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa conhecer o inventário psicossocial da Mapa HDS,
ou mesmo solicitar um diagnóstico com a nossa equipe, tudo bem? Nós vamos mostrar exatamente onde estão os pontos de atenção e como transformar informações em indicadores, indicadores em ações e ações em gestão, que é o que você precisa. Até mais!